paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor. Já quero desejar a você nessa nova semana que seja uma semana cheia da presença do Senhor, seja uma semana onde você venha ser renovado através das escrituras sagradas, das promessas do Senhor liberado para as nossas vidas. Hoje nós estaremos meditando nos Salmos 107, 108 e 109, na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 4. Vamos iniciar nossa leitura no Salmo 107. Aleluia! Salmo 107 é o quinto livro dos Salmos. Louvor a Deus pela sua bondade. Dê graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou, repita isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede, e havia perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudesse morar, e que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor, e as coisas maravilhosas que fez por ele. Pois Ele dá água aos que têm sede e as coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque havia se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados. Caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus o livrou das suas aflições, e os tirou da escuridão das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. E que eles agradeçam o Senhor, e o seu amor, e as coisas maravilhosas que Ele fez por ele. Pois Ele derruba os portões de bronze, e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por ele. Que ofereça sacrifício de gratidão e com canções de alegria anuncie tudo que ele tem feito. Alguns viajaram em navio nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram que o Senhor Deus faz as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Eles davam ordem, um vento forte começava a soprar e levantar as ondas. Os navios subiam bem alto, depois mergulhavam nas profundezas no meio desse perigo. Os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e na sua prática de marinheiro não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrara das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegraram porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus o levara em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anuncie a sua grandeza. Quando o povo se reunir, louve a Deus na Assembleia dos Líderes. Aleluia. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que
terra boa virasse um deserto salgado, por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lago e a terra seca virasse em fontes de água. Deixou que a gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos e fizeram plantações de uva. E foram boas as colheitas. Deus o abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que estes reis andassem sem rumo na solidão, nos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanho. Os que são bons vê isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e medite no amor de Deus, o Senhor. Salmo 108, oração pela vitória. Salmo de Davi. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme, eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira, acordem, eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graça no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, Manassés também, Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos e Ele derrotará os nossos inimigos. Salmo 109, oração de um homem perseguido. Salmo de Davi. Eu te louvo, ó Deus. Não fique assim em silêncio. Os maus, mentirosos, fala contra mim e me calunia. Eles dizem coisas terríveis ao meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenho orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, ele seja condenado e que até a sua oração seja considerada como um pecado. Que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos e que a mulher fique viúva e que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos. Que seja expulso das casas em ruínas onde mora. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas e que estranho fique com que ele conseguiu com seu esforço. Que ninguém seja bom para ele e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos. Que todos os seus descendentes morram logo e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas
perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão difícil amaldiçoar como se vestir, e que as suas maldições entre nele como água, e chegue até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que cobre e como o cinto que ele usa. O Senhor Deus paga sim os meus inimigos e aos que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois é bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração. Vou me acabando como a sombra do anoitecer. Sou levado pelo vento, como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoa de mim, e zomba e balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me por causa do amor que tem por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salva. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu sou teu servo fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo aqueles que condenam à morte. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolos de Cristo, vocês devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgue ninguém antes da hora. Espera a luz antes da hora final. Aleluia. Antes da hora, espere o julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça o que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Ninguém é que fez você superior aos outros. Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que vocês têm? Então por que é que vocês ficam todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisa, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis da verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos e temos recebido bofeteadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansados de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos,
aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como vocês fossem meu próprio filho querido. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-lo a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que não iriam visitá-lo. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-lo logo. Então, vou saber que esses orgulhosos são capazes de fazer. E não somente eles são capazes de dizer, pois o reino de Deus não é coisa de palavra, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com o coração cheio de amor e de bondade? Essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus.